Irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, né? Mas agora eu quero falar a respeito de um tema, né? Falar a respeito desse tema. Se o amor de Deus não nos leva a mudar de vida, nada mais irá, né? Então peço que vocês possam ir compartilhando aí, né, com as pessoas, viu? Vai compartilhando com o pessoal aí, que a graça de Deus já vou iniciar aqui, só esperar o pessoal ir entrando, tá bom? Então o tema é: se o amor de Deus não nos leva a mudar de vida, nada mais irá. Nada irá. Então eu vou esperando o pessoal ir entrando, tá bom? Só compartilhando aqui. Peço que vocês também possam compartilhar essa live de muita importância. Quero falar a respeito desse tema, mas é de muita importância esse tema. Eu peço que vocês possam compartilhar também. Amém? Estou compartilhando com todos que eu tenho aqui nos meus contatos. Compartilha com todos aí também. Amém? Amém. Então, né? Assim como eu propus aqui no tema, se o amor de Deus não te leva, né? Se não me leva, se não te leva a mudar de vida, nada irá. Irmãos, para vocês que têm acompanhado aqui, né, o meu trabalho aqui nas redes sociais, né, eu sempre tenho me colocado à disposição de falar a respeito do amor do Senhor, né? Sempre esse tema que me é muito caro, né, muito importante, porque foi o amor de Deus que me mudou, que me fez transformar, que transformou a minha vida, né, que transformou a minha história, que me fez ser um jovem diferente hoje, né? De me afastar de tudo aquilo que me levava a ficar longe da presença dele, né? Se vocês já me acompanharem em algumas lives, né? Já dei um testemunho já que eu não era da igreja, né? Eu não fui sempre da igreja, né? Mas teve um determinado tempo na minha vida que, por uma grande graça e bondade de Deus, o Senhor ele me resgatou, né? O Senhor ele me chamou à vida novamente, né? Então é somente pela graça dele, né, que eu estou aqui, somente pelo seu grande e imenso amor que eu estou aqui. Amém? Mas algo que é uma verdade de fé, que não precisa, né, e que, né, de forma alguma nós podemos questionar, né, seja em momentos de tribulações, seja em momentos de alegria, seja em momentos de aridez, né, de dívida, de situações que todos nós, querendo ou não, estamos infelizmente, né, condicionados, né, a viver nesta vida. Assim como diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5. No capítulo 5 ali, né, a partir do versículo 9, né, a palavra de Deus diz que todos os cristãos sofrem os mesmos padecimentos do que vós, né? Então, tipo assim, seja em qualquer momento que for, nós jamais poderemos questionar o amor de Deus. O amor de Deus que é verdadeiro, né? O amor de Deus que é claro, é visível, né? Deus a todo instante nos mostra e nos revela o seu amor que é verdadeiro, seu amor que é imenso, que é verdadeiro, que nós podemos, com os olhos fechados, com os olhos vendados, depositar nele a nossa confiança e esperança, porque o amor de Deus é verdadeiro. Deus que não nos impõe condições para nos amar. Tipo assim, Deus não fala para nós,
se você usar roupa tal, roupa azul, se você usar cabelo amarrado, eu não te amo mais. Não, Deus nos ama com amor incondicional. Deus não é como nós, seres humanos, que para nós amarmos alguém, para nós querermos alguém perto de nós, para nós querermos alguém morando conosco, nós colocamos condições sobre o outro. Nós colocamos fardos sobre o outro para estar dentro da nossa condição, do nosso amor para com ele. Né? O amor de Deus não é igual ao nosso amor, que é cansativo, né? Nós muitas vezes estamos diante de uma realidade, né? Que isso nós vemos, né? Quantos pais, né? Muitos de nós insistimos com uma pessoa, né? Por exemplo, o jovem, a pessoa que está na vida das drogas, né? Está numa vida errada. Lá você insiste, né? A pessoa, ela não sai daquela vida errada, né? Aquela pessoa não muda de vida e, infelizmente, muitos de nós cansamos, né? Muitos de nós desistimos do outro, mas o amor de Deus não desiste de nós. Deus tem um amor incansável e um amor insistente para conosco. Deus nos ama com amor de insistência, com amor permanente, né? Com amor insistindo, né? A todo instante, a todo momento, toda e qualquer ocasião é ocasião favorável de Deus demonstrar o seu amor. Porque Deus tem um amor insistente para conosco, né? Deus tem um amor babão, né? Que sempre quer estar junto de nós, sempre quer estar conosco. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa, Deus não nos deixa para trás. Deus não tem um amor para conosco, um amor este coisificado. Nós não somos uma coisa para Deus, ao modo que podemos ser descartáveis, ao modo que podemos ser substituíveis. Não. Você é insubstituível para Deus. Deus te ama com amor eterno, com amor incondicional, com amor sem limites. Não tem limites. Melhor, tipo assim, qual é o limite do amor de Deus? O limite é amor sem limite. Deus não tem um limite com o seu amor para conosco, né? Deus não tem um limite com o seu amor para conosco. E este amor foi capaz de ir até a morte de cruz, né? Santo Agostinho, ele dizia: quer saber o seu valor? Quer saber o seu valor? Seu valor é um Deus crucificado na cruz. Você não vale ouro, não vale prata, não vale diamante, não vale bens perecíveis dessa terra, mas o seu valor é um Deus crucificado na cruz. Este é o seu valor. Este é o seu valor. E acreditar e confiar nesse amor, irmãos, é com certeza, né? É com uma certeza, com uma convicção, né? Que acaba com toda dúvida, com toda incerteza, com toda desesperança, porque este amor de Deus é visível em nossos tempos, né? Se nós pegarmos toda a Sagrada Escritura, nós vemos que a palavra de Deus nos diz, né? Deus, ele sempre revelou o seu amor para com o seu povo, seja com palavras, seja com atitudes essas que eram, né? Muitas vezes com sinais, com prodígios, com libertações, com milagres, né? Mas em nossos tempos, né, Deus revelou o seu amor de forma grandiosa e palpável. Deus deu a sua própria vida para nos salvar, para nos libertar do pecado, para nos resgatar e para nos livrar do inferno. Para nos livrar do inferno. E é por isso que eu coloquei esse tema. Se o amor de Deus não nos leva, irmãos, a mudança de vida, nada mais irá. Porque, irmãos, entenda, o amor de Deus é aquele que nos leva a mudar de vida. Deus que não resistiu à sua própria vida para nos salvar. Deus que deu a sua própria vida para nos resgatar. Deus que renunciou à sua própria vida, né? Se Deus foi capaz
de renunciar à sua própria vida, para nos dar uma vida, para nos libertar, para nos resgatar, para nos transformar, para nos dar uma vida verdadeira, uma vida em plenitude. Irmãos, eu e você, nós somos chamados também a renunciar à minha vida, a renunciar à sua vida e entregar a nossa vida para o Senhor. Entregar a nossa vida para Deus. Entregar a nossa vida para Deus. Porque o nosso valor é um Deus crucificado na cruz. Deus deu a sua própria vida, deu ela por inteiro para nos dar vida. Então, irmãos, é digno, né? Deus é digno de que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Deus entreguemos a nossa vida a Ele. Porque, irmãos, é uma realidade. A nossa vida, em contexto de campo de trabalho, nós somos apenas mais um no campo trabalhista. Tipo assim, se você é demitido, se você morre, você é somente mais um que passou. Você é somente mais um que entrou e passou. Na realidade do contexto, né? Do mundo do crime, né? Do mundo das drogas, você é apenas um aviãozinho, mas você morre, tem outro amanhã. No mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo capitalista, né? no mundo trabalhista, nós somos apenas mais um, irmãos. Nós somos apenas mais um. Nós somos descartáveis, nós somos substituíveis. A paz de Jesus, boa noite. Seja bem-vindo. Quem é que está operando aí nesse restaurante? Manda aí. Amém? Nós somos substituíveis, né? Mas com Deus nós não somos substituíveis. Com Deus você é único. Você é precioso. Você é desejado pelo Senhor. Você não é mais um entre aqueles que Deus ama. Não. Deus ama você. Deus ama cada um de nós de uma forma pessoal, incondicional. Deus te ama, né? Deus te ama. E diante desse amor de Deus, diante desse amor do Senhor, irmãos, Deus nos chama a mudar de vida. Deus tem algo muito maior. Deus tem algo muito mais esplendoroso, magnânimo. Deus tem algo belo, né? Para mim e para você, né? Deus tem algo maior do que o mundo tem oferecido, né? Deus, ele nos ama a tal ponto, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus, né? Que o Senhor Deus nos apresenta uma vida verdadeira, uma vida diferente. Deus não quer que nós, né, nos pervertemos, nos entreguemos a uma vida depravada, uma vida coisificada, uma vida, né, que nos leva à destruição de nós mesmos. É uma vida que nos leva a muitas vezes a ser usados pelos outros, a nós sermos coisas, a nós sermos coisificados pelos outros, pelas pessoas, pelos mercados de trabalho. Deus não quer, irmãos, que nós nos destruamos. Deus quer que nós vivamos uma vida verdadeira, uma vida transbordante, né? Uma vida de verdade, uma vida feliz, uma vida com paz. Uma vida com paz. E Deus nos chama, meu irmão, minha irmã, a nós se entregarmos a este amor. Entenda que a resistência não é de Deus para com você. O problema não está em Deus. A resistência não está em Deus. O bloqueio não está em Deus. Mas o bloqueio, a resistência, muitas vezes está em mim, está em você. Deus não resiste.
Deus não coloca bloqueio, Deus não coloca limites, Deus não coloca, sei lá, coloca algo que possa prejudicar, que possa limitar, que possa atrapalhar, que possa colocar barreira entre o seu amor e nós. Porque o seu amor já foi até o limite esse de morte de cruz. Morte de cruz. Deus quer, meu irmão, minha irmã, que nós nos entreguemos a Ele sem reservas, sem limites, sem barreiras. O problema não é com Deus, o problema é conosco. É necessário nós rasgarmos o nosso coração e nos entregarmos inteiramente para o nosso bom Deus, que quer tratar da nossa alma, que quer tratar das nossas feridas afetivas, psicológicas, mentais, sexuais, que quer tratar da nossa, até mesmo do nosso físico. Deus que quer cuidar de nós. Deus que quer tratar conosco, tratar das nossas enfermidades, tratar das nossas feridas internas e externas. Deus que quer nos preencher com o seu amor. Deus que quer nos preencher com o seu amor. E é por isso que Ele nos faz um convite dele mesmo transformar a nossa vida. Dele mesmo nos dar uma vida em plenitude. Uma vida verdadeira. Uma vida transformada. Porque, irmãos, o amor de Deus, Deus, no seu infinito e verdadeiro amor, o amor de Deus o impulsiona a querer de nós uma vida totalmente diferente. Deus, irmãos, não é egoísta. Deus não é, irmãos, materialista. Deus, Ele não se importa apenas com o seu físico, mas Ele também se importa com a sua alma. Ele se importa com o seu físico e com a sua alma. Deus não quer que nada daquilo que Ele criou se pereça. Mas Deus, irmãos, no seu infinito amor, não pode se segurar, Deus, irmãos, não é egoísta ao ponto de apenas nos amar e deixar-nos que nós nos entreguemos às perversões destruidoras deste mundo. Mas Deus, no seu imenso amor, nos faz um convite de nós adentrarmos neste amor de tal forma, não apenas de saber que Deus nos ama, mas nós entrarmos nesta dimensão deste amor, de nós deixarmos ser tomados, abraçados, transformados, restaurados, vivificados, libertados, ressuscitados neste amor. E é por isso que a palavra de Deus, em Colossenses capítulo 2, versículo 13, a palavra do Senhor disse assim: diz assim: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao cravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Irmãos, então, independente do pecado ao qual você tem cometido, independente da vida que você tem levado, Deus, Ele ama você e Ele quer te resgatar. Resgatar pelo seu sangue, resgatar pela sua morte de cruz, lhe dando uma nova vida, lhe dando uma vida verdadeira, lhe dando uma vida com Ele. Lhe dando uma vida com Ele. Uma vida com Ele, uma vida transformada, uma vida em plenitude, uma vida verdadeira, sem falsidade, sem máscara, sem fingimentos. Mas Deus quer preencher todo o vazio que se encontra em sua alma, que se encontra em seu coração, transformando totalmente e verdadeiramente a sua vida. Mas, irmãos, o chamado de Deus
não é apenas, irmãos, que simplesmente nós mudamos de vida. Não é simplesmente, por exemplo, eu parei de beber. Eu parei de usar drogas. Eu parei de fumar. Eu parei de me prostituir, né? Eu parei da vida de fornicação, praticando sexo fora do casamento. Eu parei de cometer o adultério, né? Eu parei de fazer alguma coisa errada. Não é simplesmente parar de cometer algo que é mal. Não é, por exemplo, eu gostava de suco de uva, agora eu gosto de suco de morango. Não é simplesmente uma decisão de parar de comer ou parar de fazer algo para cometer outras coisas. Não é simplesmente parar de fazer algo. Mas, irmãos, é verdadeiramente mudar de vida. Deus quer que nós verdadeiramente mudamos de vida. É uma mudança de mentalidade. É uma conversão de vida, né? Se nós estávamos andando pela direita, nós começarmos a andarmos pela esquerda. É uma metanoia. É uma mudança de mentalidade. A paz de Jesus, Jacinta, Deus te abençoe. É uma mudança de mentalidade. Não é simplesmente parar de cometer alguma coisa que até então é pecado. Deus não quer, irmãos, que nós simplesmente paremos de cometer pecados. Mas Deus quer que nós mudemos de mentalidade. Deus quer que nós verdadeiramente nos convertamos. Não apenas uma conversão exterior de atitudes, mas verdadeiramente uma mudança interior. Uma mudança de mentalidade, a metanoia, né? A mudança de convicção, a mudança de ideias, a mudança de enxergar diferente, de falar diferente, de escutar diferente, de sentir diferente. A paz de Jesus, BRA Coffer. Quem é que está operando aí? Fala aí, fazendo favor. Não é simplesmente parar de cometer algo, mas é isso. É a mudança de vida, a mudança de mentalidade. Porque, irmãos, Deus nos ama a tal ponto que quer a transformação da nossa vida. Deus não quer que nós permaneçamos do mesmo jeito. Deus quer nos libertar. Branca Alves dos Santos, a paz de Jesus seja bem-vinda. Irmãos, Deus quer, irmãos, nos libertar desse espírito de Gabriela, que muitas vezes a gente fica assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não! Entendi. Olá, a paz de Jesus. Amém. Seja bem-vindas, viu? Deus abençoe. Então é isso, né? Deus quer, irmãos, a nossa mudança de vida, a mudança de mentalidade, a nós pensarmos diferente, a nós começarmos a agir diferente, né? É essa mudança de vida. O amor do Senhor quer que nós nos desprendamos verdadeiramente da vida de trevas, né? É assim como diz a palavra de Deus em também Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu ao reino de luz, do reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados.
Então é isso, irmãos. A conversão, a mudança de vida, a mudança de mentalidade não é simplesmente eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de usar drogas, eu parei de me prostituir, eu parei de cometer sexo fora do casamento, ou entre outras coisas. Não, não é simplesmente isso, mas assim como a palavra disse, é ser resgatado do reino das trevas e ser introduzido no reino de luz, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É sair da escuridão, né? É sair da cegueira espiritual. Por quê? Na escuridão você não vê nada, né? No escuro você não enxerga nada. Então, a libertação, o chamado de Deus, a conversão, a mudança de vida é isso, né? É de nós sairmos de um local, de uma inércia, né? De uma escravidão, né? De nós sairmos de um ambiente escuro, aonde nós não enxergamos nada, né? Da onde nós não enxergamos nada. Sair daquela escuridão e sermos resgatados dali e sermos introduzidos no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino de luz, que abre os nossos olhos, que abre os nossos olhos para que nós enxergamos que a vida sexual, né, a vida depravada, a vida de somente olhar, né, de somente enxergar, de que a nossa vida não é norteada apenas pela vida sexual. Nós não fomos criados para a vida sexual. Nós não fomos criados para a bebedeira. Nós não fomos criados para as orgias, para as seduções depravadas deste mundo. Nós não fomos criados para isso. E, no caso, essa transição, né, do reino de trevas, do reino de escuridão para o reino de luz, é isso, de nós tirarmos as vendas dos nossos olhos, de nós enxergarmos diferente, de você perceber que Deus ele te criou para algo muito mais além do que o mundo tem te apresentado. Que você, mulher, tem a sua dignidade é maior do que aquilo que você tem no seu próprio corpo. Você é maior do que o seu corpo, né? De você, homem, você é maior do que você tem no seu próprio corpo, né? Você, homem, é maior do que Deus te criou para algo mais além do que aquilo que você pode oferecer sexualmente para uma mulher. E você, mulher, você foi criada para algo mais além do que aquilo que você pode oferecer para um homem. Nós não fomos criados para a vida sexual, né? Mas a nossa criação, claro, nós, na nossa criação, Deus, né, nos colocou também, mas não é o primordial, não é o que está em primeiro lugar. Na nossa vocação, naquilo que é primordial, naquilo que é a nossa essência. A nossa essência não está, você não é... dizendo sendo curto, você não, homem, você não é o seu pênis, você não é o seu órgão genital. Mulher, você não é os seus seios, você não é a sua, no caso, a sua vagina, aquilo que Deus te deu, né? Você não é aquilo que você tem. Mas Deus te chamou para algo muito mais além, né? O pecado está em quê? O pecado está na mudança dos valores, nos valores inferiores pelas mudanças superiores, né? É aquilo que é primordial sendo trocado por aquilo que não é primordial.
né? Então, a abertura dos nossos olhos é isso. De que a vida matrimonial, por exemplo, né? Por exemplo, né? Não é você homem que tem que mandar dentro da casa. Não é você mulher que tem que mandar dentro da casa. Não. Mas é o Senhor Deus que tem que mandar na sua casa. É Ele que tem que ser o Senhor. É Ele que tem que ser o Rei. É Ele que é o Senhor Deus que deve ditar regras, ditar normas do que é e o que não é. Do que deve entrar dentro do seu matrimônio e o que não deve entrar dentro do matrimônio. É pela luz das Sagradas Escrituras, é pela luz dos ensinamentos dos santos, pelos ensinamentos da Santa Igreja, pela doutrina da Igreja, nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. Por quê? Porque a nossa vida, os nossos olhos foram abertos. Deus nos libertou da escravidão. Nós não mais vivemos, né, naquela vida de cegos, né, não enxergando. Mas o Senhor Deus abre os nossos olhos para nós enxergarmos todas as coisas diferentes, para nós vivermos uma vida diferente. De nós vivermos uma vida aqui na terra em preparação para o céu. A paz de Jesus, Marinara. Acho que é isso mesmo. Deus te abençoe. De nós vivermos assim uma vida diferente, né? Entenda, a sua dignidade é maior do que tudo aquilo que o mundo tem. E Deus, Ele nos chama, meu irmão, minha irmã, a nós entregarmos a nossa vida a Ele. Se Deus não renunciou, se Deus foi capaz de renunciar a sua vida para nos dar a sua vida em morte de cruz, é digno que nós entreguemos a nossa vida a Ele, de que nós renunciemos tudo aquilo que o mundo tem nos apresentado, renunciando os nossos pecados, renunciando em nós aquilo que é mal em nós, para entregar ao Senhor, para entregar a nossa vida a Ele. Porque, irmãos, existe algo mais além. Porque, e eu digo, né? Eu digo que a mudança, ela tem que ser interior. Ela tem que ser interior. Não é simplesmente a mudança exterior, no modo de vestir. Não. Vivendo assim, né, no caso, a modéstia. Né? A modéstia feminina, a modéstia masculina. Né? Não é simplesmente isso. Quando eu rezava, né, o Senhor, Ele me dava uma inspiração que nós não podemos ser como a manga coração de boi. Vocês conhecem a manga coração de boi? A manga coração de boi, né? Eu já tive aqui perto da minha casa, né? E a manga coração de boi, ela é deste tamanho, né? Ela é deste tamanho. Você vê ela lá no pé, lá, aquela manga gigante, né? Quando você pega ela, ela tem um cheiro doce, né? Ela tem um cheiro muito gostoso. Mas qual é o problema da manga coração de boi? O problema dela é que aqueles, né, que tem, né, o pé de manga na sua casa, tem que ter muito cuidado com essa manga, né? Tem que tratar muito dessa árvore, né? Tem que ter todo aquele estágio, né, de podar, né, de jogar remédio, por causa que ela dá muito bicho. Né? A manga coração de boi, ela dá muito bicho. Mas, Marcelo, o que você está querendo dizer? Irmãos, a nossa vida, a mudança de vida, ela não pode ser como a manga coração de boi, que é muito bela, que é muito cheirosa por fora, né? Você vê aquela manga grande, vermelhinha, vermelhinha.
Quando você pega ela, quando você sente o cheiro dela, ela é cheirosa, ela tem um cheiro doce. Mas quando você abre aquela manga, tá cheio de bicho. Tá cheio de bicho. A nossa vida não pode ser desse jeito. A nossa vida, a nossa busca pela presença de Deus não pode ser desse jeito. A paz de Jesus, Fernando Juruna, Deus te abençoe, seja bem-vindo. A nossa vida com Deus não pode ser desse jeito. É necessário que nós peçamos ao Senhor, que nós façamos um esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é dos violentos, é daqueles que praticam a violência consigo mesmos. É aqueles que, com a insistência, insistindo e persistindo consigo mesmo, busca a conversão da própria vida, busca a santidade. Nós não podemos ser, né? Nós não podemos ser como aquelas pessoas que têm o espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Nós não podemos ter esse ditado para conosco: pau que nasceu torto, morre torto. E a cinza também vai ser morta. Misericórdia, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se faz novo. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 21 que aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou entendemos. A palavra de Deus diz, né? Acho que em Filipenses capítulo 2, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou entendemos. Deus nos chama a santidade. Deus nos chama a ser perfeitos. Em Levítico capítulo 19, versículo 1 e versículo 2, 1 e 2. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus nos chama à santidade. É necessário nós nos deixarmos ser transformados por Deus. Nós nos deixarmos ser moldados por Ele. Nós deixarmos Deus nos doutrinar. Nós deixarmos Deus a nos educar. Vocês, né? Vocês que são casados, Deus educar a sua vida matrimonial. Deus educar você, mulher, na vida com seu marido, na educação dos seus filhos, no cuidado com seu esposo. Você, homem, você deixar Deus te educar, né? No cuidado com sua esposa, né? No cuidado, no zelo, né? Com a sua esposa, no zelo e no cuidado com seus filhos, né? No sustento da sua casa, no sustento da sua casa, no seu trabalho, né? É necessário que você homem, você mulher, é necessário nós fugirmos de toda a ocasião que nos leva a nós, no caso, a negar a Deus, a nós pecarmos contra o Senhor, naquelas rodinhas de amigos, naquelas conversas, naquelas brincadeiras, naquelas piadinhas que não nos leva para Deus. Nós temos duas decisões. Nós temos duas decisões, ou melhor, três decisões. Primeira, ou nós testemunhemos a Deus, né, diante da rodinha de amigos, né, diante das conversas, das piadinhas, das conversas que não convém, que não agrada a Deus, ou nós testemunhemos a palavra de Deus, testemunhemos o próprio Deus, ou nós saímos da rodinha de conversa, nós fujamos, ou nós continuemos na rodinha de amigos com essas conversas,
com essas piadinhas, infelizmente, nos deixamos corromper por essas piadinhas, por essas conversas. Nós temos essas 3 opções. Ou nós testemunhamos a Deus com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Por mais que nós sejamos motivos de chacota, de piadinhas, por mais que nós sejamos desprezados, por mais que sejamos muitas vezes deixados de lado. Mas é melhor ser deixado de lado pelos homens do que ser deixado de lado por Deus. E entenda, não é Deus que vai nos deixar de lado, mas a palavra de Deus diz: se vós me testemunhastes aos homens, eu também vos testemunharei diante de Deus. Né? Ou nós fujamos, né? O corajoso, o vencedor, dizia São Felipe Neri. São Felipe Neri ou São João Bosco, eu não me lembro. Algum desses 2 santos, eles falavam: o corajoso é aquele que corre, né? O medroso é aquele que corre. O corajoso não é medroso, não é bundão, né? Não sei lá, podemos falar várias coisas, né? Mas o corajoso, o vencedor é aquele que corre. Porque a palavra de Deus também diz no livro de Eclesiástico que do pecado é necessário nós corrermos como se corre da serpente. Fuja do pecado como se foge da serpente. Se você não tem, né? Se você não tem argumento, né? Se você não tem argumento, se você não sabe passagens bíblicas, se você não sabe doutrina da igreja, fuja. Mas não fuja com pretexto de: eu não sei como me defender, eu não sei defender a igreja, eu não sei defender Cristo, eu não sei defender Nossa Senhora. Não, mas fuja com o objetivo de buscar estudar, de conhecer a igreja, de conhecer o magistério, de conhecer a palavra de Deus. Porque dizia Santo Agostinho: nós amamos aquilo que nós conhecemos. Se nós, assim como também dizia São Jerônimo, se nós desconhecemos as Sagradas Escrituras, nós desconhecemos o Cristo. Se nós desconhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos Jesus. E se nós não conhecemos Jesus, nós não o amamos. Se nós não conhecemos a Santa Igreja, nós não vamos conseguir amar a Igreja, porque nós somente amamos aquilo que nós conhecemos. Assim como diz Santo Agostinho. Ou nós fujamos para buscar conhecer a palavra de Deus, ou nós continuamos nessas rodinhas de amigos, infelizmente, se corrompendo. Mas é necessário nós decidirmos por Deus, irmãos. É necessário nós, se Deus deu a vida por nós, se entreguemos também a Ele. Sem reservas. Sem reservas. Entreguemos a nossa vida a Ele. Deixemos-nos ser transformados por Deus. Deixemos ser transformados a nossa vida a Deus. E eu quero te pedir, né? Quero pedir cada uma de vocês que estão aqui, né? Você Jacinta, você Branca, Marinara, eu peço que vocês possam compartilhar esse vídeo com todas, né? Com todas as pessoas dos seus contatos aí. Compartilha, né? Porque o tema, né, dessa live é o quê? Se o amor de Deus, né, se o amor de Deus não te leva a mudar de vida, nada irá. Entenda. Deus te ama até a morte de cruz.
Você quer saber o seu valor? Olha para a cruz. Está aí o seu valor. Este é o seu valor. Um Deus crucificado na cruz. Um Deus crucificado na cruz. Então é isso, né? É isso. Então vamos rezar? Eu quero rezar por você e com você. Rezando também por todas as pessoas que vão entrar, né? Colocando a vida de vocês no coração de Deus. Entenda que Deus, ele conhece você. Por mais que você está aqui, ou você vai ouvir depois, Deus desejou falar com você. Porque você é importante para Deus. Deus te ama com amor eterno, com amor incondicional. Né? Deus ama você. Você é importante. Você é precioso. Você é preciosa para Deus. Mas Deus te ama a tal ponto que deseja a transformação, a mudança da sua vida. Porque, irmãos, Deus não é egoísta, que te ama e que te deixa se perder, deixa você se destruir, não. Deus te ama a tal ponto que não quer que você se destrua, não quer que você se corrompa, não quer que você se entrega à vida depravada, uma vida relaxada, uma vida longe da presença de Deus. Mas Deus quer que você esteja junto dele, junto da Santa Missa. Qual o nome dela, Jacinta? Coloca o nome dela, fazendo favor. A sua vida tem jeito. A sua vida tem jeito. E Deus não nos ama, né? No ponto de, né, deixar a gente à mercê do pecado. Deus nos ama a tal ponto que quer a nossa conversão, que quer a nossa vida transformada, porque Ele quer nos dar uma vida verdadeira, uma vida em plenitude, uma vida que não está apegada a esses bens perecíveis, uma vida que não está presa a esses bens perecíveis, mas que está com uma visão de céu. Deus nos criou para o céu. Deus nos criou para o céu. E qual é a minha vocação e a sua vocação? Amar, adorar, servir e reverenciar o nosso Deus. O nosso Deus. Amém? Então, que vocês, né, vocês que são casados, vocês que são solteiros, vocês que vivem uma vida religiosa, né, vocês que são até mesmo sacerdotes, o seu chamado em primeiro é amar, reverenciar, servir a Deus neste mundo, nesta vida, para que então estejamos preparados para o céu. Depois disso, depois dessa vocação, está a vida matrimonial, a vida religiosa, a vida sacerdotal e etc. Então, busquemos amar a Deus primeiro, para depois querer amar, porque nós não podemos amar com amor de verdade. Você não poderá amar com amor de verdade o seu marido. Você não poderá amar com amor de verdade a sua esposa, amar os nossos pais, os pais amar os filhos, sem o amor de Deus. Gabriela, ela tem 14 anos e é um anjinho, amém. Especial, um erro médico deixou ela em estado vegetativo, mas sabemos que ela estará boa no céu. Lá não existe doença nem sofrimento. Amém, é verdade, irmão. É verdade. Lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá fome, não haverá nada disso. Mas vamos rezar aqui também por ela. Amém? Eu te convido a você fechar os seus olhos nesta hora. E eu quero te apresentar, Senhor Deus,
cada homem, cada mulher, né? Aqueles que passaram por aqui e aqueles que ainda vão estar por aqui. Senhor Deus, Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Eu te apresento, Senhor Deus, cada homem, cada mulher que esteve aqui. Quero te pedir, Senhor Deus, que vinde em auxílio e encontra a nossa história e a nossa vida, Senhor. Sede bendito, Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor, Deus. Muito obrigado pela nossa vida, pela nossa existência. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor quis que nós nascêssemos. O Senhor nos desejou, o Senhor nos amou e tem amado, Senhor. Sede bendito, Deus, pelo seu amor, o seu amor verdadeiro, seu amor que não nos impõe condições, com seu amor, Deus, que é diferente de todos os amores deste mundo. Amores deste mundo que muitas vezes colocam condições, colocam limites. Amores deste mundo que muitas vezes nos usa, faz de nós como um objeto, seja um objeto sexual para o prazer, né? Seja um objeto para suprir as minhas carências, para suprir aquilo que eu preciso, né? As minhas exigências. Mas o seu amor não é desse jeito, Senhor. O seu amor é verdadeiro, o seu amor é transformador. O seu amor que nos traz alegria, o seu amor que nos traz um grande entusiasmo em nossa alma. O seu amor, Deus, que nos faz estar completos. O seu amor que nos leva a estar satisfeitos. O seu amor, Senhor Deus. A paz de Jesus, Ivan, Bessa. A paz de Jesus, Ana. A paz de Jesus, Luciana. Deus abençoe. O seu amor, Senhor Deus, que nos transforma, que nos faz ser homens e mulheres diferentes. O seu amor, Senhor Deus, que nos leva a reconhecer quem somos diante do Senhor. O seu amor que nos leva a entender a nossa dignidade, o que somos para o Senhor e a nossa dignidade para o Senhor. A paz de Jesus, Fátima, Deus te abençoe. O seu amor, Deus, que preenche toda carência, toda falta, toda carência afetiva, toda carência, né, paterna, materna, até mesmo toda carência afetiva, né, toda carência que muitas vezes nós buscamos na vida sexual, na vida com o outro. Muitas vezes buscamos muitas vezes o amor e muitas vezes, irmãos, nós sugamos as pessoas porque falta em nós este amor de Deus. E nós te pedimos, Senhor, preencha o nosso coração com seu amor nesta hora. Preencha todo o vazio da nossa alma, todo o vazio do nosso coração, Senhor, com seu amor. Preencha, Senhor Deus, nós te pedimos, toda a carência. Faz-nos completos em ti, Senhor. Faz-nos, ó Deus, satisfeitos na sua presença, satisfeitos no seu amor, Deus. Que nós não precisamos buscar o amor nos outros, que nós não suguemos as pessoas, que nós não suguemos as pessoas de tal forma que ela muitas vezes fuja de nós, que nós muitas vezes colocamos fardos sobre elas. Mas não, Deus, nós te pedimos que o Senhor venha preencher este amor, essa carência, a nossa afetividade, a nossa sexualidade. Que o Senhor venha tocar em nós nesta hora, que o Senhor venha tocar em nós neste momento, Senhor, e nos curar. Curar a nossa sexualidade, curar a nossa afetividade, curar toda a saudade de entes queridos, curar toda a saudade, curar toda a falta em nosso interior. Cura-nos, Senhor Deus, e nos liberta. Liberta-nos, Senhor Deus. Liberta de todo espírito de suicídio. Liberta-nos, Senhor Jesus, de toda depressão, de toda angústia, de tudo aquilo, Deus, que tem levado homens e mulheres, Deus, a não se sentirem satisfeitos, muitas vezes com sentimentos que
não se encaixam neste mundo, que está faltando algo, que muitas vezes você que se encontra muitas vezes com várias pessoas, né, seja no seu trabalho, seja na sua casa, mas você se sente sempre sozinho, você se sente sempre sozinha. Receba o amor de Deus nesta hora sobre a sua vida. Sede curado, sede liberta de todo o mal nesta hora. Sede curado de todo o mal nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus venha te libertar, que o Senhor Deus venha te curar nesta hora, venha preencher toda a carência, venha preencher toda a saudade, toda a falta que você sente nesta hora. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus. E vem nos libertar, Senhor Deus, de todo pecado. Liberta-nos, Senhor Deus, de todo pecado na sexualidade, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, de todo sentimento. A paz de Jesus. Ana Brielle de Araújo, Deus te abençoe. Ah não, você já está aqui, Deus abençoe. Liberta-nos, Senhor Jesus, de todo sexo fora do casamento. Liberta-nos, Senhor Jesus, das mentiras. Liberta-nos, Senhor Jesus, das depravações, do sexo fora do casamento. Liberta-nos, Senhor Jesus, dos pensamentos eróticos, dos pensamentos depravados. Liberta-nos, Senhor Jesus, de todo desejo, né? De todo desejo sexual, desejo depravado sexual. Liberta-nos, Senhor Jesus, de toda inveja. Liberta-nos de toda picuinha. Liberta-nos, Senhor Jesus, até mesmo de toda calúnia, de toda de todo espírito de condenação, de todo espírito de crítica, de ficar criticando os outros, de ficar condenando os outros. Liberta-nos, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor. Liberta a nossa alma, liberta o nosso coração, Senhor Jesus. Liberta-nos de todo o mal, Deus. Nós te pedimos, nós te suplicamos, Senhor. Liberta de toda sexualidade desregrada. Liberta-nos, ó Deus, nós te pedimos. Nós te suplicamos, Senhor, de toda embriaguez. Liberta-nos até mesmo do vício, de todos os vícios, Senhor. Liberta-nos, Senhor Deus, nós te pedimos. Liberta-nos do vício da bebedeira. Liberta-nos do vício do cigarro, das drogas. Liberta-nos, Senhor Jesus. Liberta-nos, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, de tudo aquilo que tem nos aprisionado, nos feito ficar cativos, nos feito muitas vezes, né? Liberta-nos, ó Deus, nós te pedimos de todo ódio, de todo espírito de briga, de inimizade, de fornicação. Liberta-nos de toda inveja, de toda orgia. Liberta-nos, ó Deus, de toda ambição. Nós te pedimos, Senhor Deus. Liberta-nos de toda idolatria, de toda superstição. Liberta-nos de tudo aquilo que tem nos aprisionado, nos acorrentado, nos levado a ficar longe da sua presença, Senhor Deus. Liberta-nos, Senhor Jesus. Liberta a nossa alma, liberta o nosso coração de toda falta de humildade, Senhor. Né? Liberta-nos de toda arrogância, de toda vaidade, de todo orgulho, de toda autossuficiência. Sim, Senhor Jesus, liberta-nos de todo o mal da árvore genealógica. Sim, liberta-nos pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu nome, pelo poder das suas 5 chagas, pelo seu amor, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor, liberta-nos, ó Deus. Faz-nos livres de todo mal, de toda escravidão, de tudo aquilo que nós temos conhecimento e de tudo aquilo que nós temos desconhecimento, Senhor. O Senhor que conhece a nossa alma, o Senhor que conhece os nossos limites, o Senhor que conhece os defeitos de caráter que há em nós. Muitas vezes nós somos birrentos, muitas vezes, ó Deus, nós somos brigões, muitas vezes, ó Deus, nós somos dodóis. Liberta-nos, Senhor Jesus. Liberta-nos, ó Deus. Muitas vezes nós nos fazemos de vítimas. Liberta-nos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, pelo poder do seu nome e pelo poder do seu sangue. Muitas vezes, ó Deus, nós somos
nós seduzimos as pessoas com mentiras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, que muitas vezes nós seduzimos as pessoas. Nós muitas vezes levamos as pessoas a fazer coisas que é errado, Deus. Liberta-nos, Jesus, de toda essa força de levar a sedução às pessoas. Liberta-nos, ó Deus, de toda a escravidão, de todo o mal, de tudo aquilo que o inimigo tem usado de nós para levar divisão, discórdia, desunião, depravação, orgias. Tem trazer divisões nas famílias, nos trabalhos, na sociedade, dentro da igreja. Liberta-nos, ó Deus. Liberta-nos em nome de Jesus. Liberta as nossas crianças, Senhor. Liberta as crianças dessas mentalidades depravadas, Deus. Crianças, meninas se vestindo como se fossem prostitutas, se comportando como prostitutas. Liberta, Senhor Jesus, as crianças do vício, né? Do vício do celular, do vício da televisão. Tem de misericórdia, Deus, e ressuscita nas crianças, Senhor, a sua criancice, que elas sejam crianças, Senhor Deus. Nós te pedimos que resgata, Deus, ressuscita nelas o desejo de brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de brincar de bolinha de gude, de brincar, Senhor Deus, de brincar, né, de fazer casinha com baralho. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, derrama sua graça sobre as crianças e liberta elas de todo o mal, Senhor Jesus. Liberta as crianças, Senhor Jesus, de todo desejo sexual. Crianças em nossos tempos que já têm desejos sexuais. Tem de misericórdia, Deus, nós te pedimos, Senhor. Liberta os homens e mulheres, os pais que têm deixado as crianças se corromperem, que têm renunciado às suas paternidades, à sua maternidade, que não têm cuidado dos seus filhos. Tem de misericórdia, Senhor Deus, e liberta os pais, Senhor, de tudo aquilo que tem levado os pais a deixar os filhos desleixados, a renunciarem às suas paternidades. Tem de misericórdia da nossa geração, Senhor Jesus. Tem de misericórdia da nossa geração e liberta, converta a nossa geração, converta os jovens, converta os homens e mulheres, converta os idosos, Senhor Jesus. Tem de misericórdia da nossa geração, tem de misericórdia dos homens e mulheres, dos idosos. Tem de misericórdia, Senhor Jesus, e liberta a nossa geração da ideologia de gênero. Liberta a nossa geração, Senhor Jesus, da mentalidade do aborto, Senhor. Tem de misericórdia dos homens. Liberta, Deus, a nossa geração da mentalidade da eutanásia materialista, consumista, Senhor Jesus. Tem de misericórdia, Senhor, que nós não vivamos pelo ter, pelo poder, que nós não nos entreguemos a uma vida de escravidão. A paz de Jesus é Delvânia, que nós não nos entreguemos a uma vida de escravidão, né? De trabalhar somente para possuir. Irmãos, entenda. Cristo nos liberta das trevas para nos introduzir ao reino de luz, para nos abrir os olhos. Enxergue, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos viver essa vida somente trabalhando para possuir. E se você morrer, se nós morrermos, o que é que nós vivemos? Cuidemos, irmãos, mais do que cuidar do nosso corpo, mais do que ter coisas materiais. Irmãos, nós somos chamados para o céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos nos prender neste mundo. Eu não estou falando que você tem que viver uma vida miserável. Nós podemos, né? Nós podemos adquirir nossas coisas. Nós podemos adquirir nosso carro, televisão, isso, aquilo, beleza. Mas nós não podemos renunciar à nossa vida com a nossa família por causa do trabalho. Pai, você não pode renunciar à sua vida com seus filhos e com a sua esposa
por causa do trabalho. Mãe, você não pode renunciar à sua vida com seus filhos e com o seu marido por causa do trabalho. Filhos, vocês não podem renunciar às suas vidas, né? Às suas vidas com seus pais por causa dos estudos. Estudar é bom, beleza, eu concordo. É necessário esforço, mas nós não podemos renunciar à nossa vida com a nossa família por causa de trabalho. Mais ainda, nós não podemos trocar, inverter a nossa vida com Deus por causa do trabalho. Ah não, Marcelo, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Ah não, Marcelo, eu não tenho tempo porque eu só fico com a minha família. Irmãos, entenda. Deus em primeiro lugar. Família em segundo. Trabalho em terceiro. E cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Santo Agostinho, quando ele fala a respeito do tratado, a respeito do livre-arbítrio, né? Ele fala do que é o pecado. O que é o pecado? O pecado é a mudança de valores. É colocar os valores inferiores, trocando os valores superiores pelos valores inferiores. É a mudança de valores. É trocar aquilo que está em primeiro lugar, colocar em outros lugares. Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida, sobre todas as coisas. Porque a salvação da sua alma não está na sua família, não está no seu trabalho, não está naquilo que você possui, não está enquanto você tem no banco, não está no reconhecimento do seu trabalho, não está, no caso, no grau que você conseguiu adquirir no seu trabalho, não está no posto que você tem no seu trabalho. Mas a salvação da sua alma está na sua busca pela presença de Deus. Porque, irmãos, quando nós conseguimos conciliar a vida com Deus, todas as coisas vão bem, né? Mateus capítulo 6, a palavra de Deus diz o quê? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais vos será acrescentado. A carta aos Hebreus, né, diz que aqueles que buscam a presença de Deus, Deus lhes dará uma recompensa. É necessário nós confiarmos na palavra de Deus. É necessário nós voltarmos para a Santa Missa. Nós voltarmos a rezar o rosário. Nós buscarmos a fazermos novena. Nós voltarmos a fazermos adoração. A voltarmos a nós fazermos vigílias. A nós voltarmos a rezarmos na madrugada. A nós voltarmos a buscar uma vida com Deus. Porque, irmãos, o lugar de pecadores é na igreja. Muitas pessoas eu escuto dizendo: ah não, Marcelo, eu não vou na igreja porque lá só tem pessoas ruins, lá só tem pessoas más, lá só tem discórdia, desunião, lá tem isso, tem aquilo. A paz de Jesus, Mirela, Deus te abençoe. Marcelo, eu não vou na igreja porque lá, tipo assim, em comparação com o mundo, lá tem a mesma coisa, né? Eu faço a comparação com o meu trabalho e com a igreja, tá quase a mesma coisa. Tem competição, tem discórdia, desunião, desavença, tem picuinha, tem inveja, tem tantas coisas na igreja. E no meu trabalho é a mesma coisa. No mundo tem a mesma coisa. Mas entenda, no mundo não tem a presença de Deus. No mundo não está a presença do Espírito Santo de Deus. Mas na igreja sim. Irmãos, entenda. A igreja é lugar de pessoas doentes. Igual eu, igual você.
na igreja é lugar de pessoas doentes. Irmãos, nesse tempo de pandemia e diante de tantas doenças, a humanidade aprendeu, né? E buscou, né, se adaptar com remédios, com tantas coisas, várias doenças neste mundo. Várias doenças neste mundo, as pessoas, né, os médicos, a medicina buscou evoluir para trazer tratamento, para trazer o remédio, né, para remediar. Irmãos, nesse tempo de pandemia, né, nós vimos a grande precaução que se tomou, né? Pessoas que de um dia para o outro, né, se tornaram peritos, né, em como se guardar do Covid-19. Mas, irmãos, nós esquecemos que a maior doença que já existiu na história da humanidade não é a peste negra, que dizimou metade de uma população. Não é o Covid-19. Não é, né, várias doenças, o ebola, né, a gripe suína, tantos outros. A maior doença é o pecado. A maior doença é o pecado. Os homens se tornaram peritos de um dia para o outro com várias doenças. Mas o homem está sendo incapaz de discernir que o remédio eficaz é a presença de Deus. E é por isso que nós não podemos nos afastar da igreja. Porque a igreja é lugar de pessoas doentes, igual eu e você. Pessoas essas que têm pecado como a sua doença. O pecado é uma doença, irmãos, que tem não apenas dilacerado o nosso corpo, que não tem apenas destruído, matado, dilacerado o nosso corpo. Nós vemos, irmãos, tantos homens e tantas mulheres se entregando ao pecado, irmãos. Está totalmente desfigurado, totalmente entregue, totalmente... Você olha para um ser humano desse que está totalmente não está nem o pescoço até o pecado, mas está todo entregue ao pecado, irmãos. Muitas vezes nós não vimos nem jeito. Irmãos, essa é a maior doença. Não é do nosso século, mas de todos os séculos. A maior doença que nós temos é o pecado. E a única forma que tem de tratamento dessa doença é a igreja. É a vida de oração. É a leitura da Sagrada Escritura. É a Santa Missa. É a confissão. É os sacramentos da igreja. É o Santo Terço. É as práticas espirituais. Nós podemos muitas vezes não morrer de Covid, não morrer de gripe suína e de tantas doenças. Mas quantas pessoas têm morrido de pecado? Quantas pessoas têm morrido no pecado? É necessário nós voltarmos para a vida de oração. É necessário nós voltarmos ao reconhecimento que não é o Covid-19, irmãos, que é o maior devastador, que é o maior dizimador de vidas, que é o ebola, a gripe suína, né, a peste negra. Não. É necessário nós voltarmos com a mentalidade que o maior matador de vidas, e não apenas de vida, porque, irmãos, essa vida aqui,
quer vivais ou quer morrais, que a nossa vida glorifique ao Senhor. Assim como diz São Paulo, né? Eu me sinto pressionado de dois lados. Por um lado, queria morrer para estar junto de Deus, mas por outro lado, me sinto pressionado a estar entre vós, né? Para estar junto de vós, né, como irmãos, vos auxiliando na fé. Então, quer vivamos, quer morramos, é necessário que nós estejamos em amizade com Deus. Pois o maior devastador, não apenas de vidas, mas de almas, é o pecado. Covid-19, gripe suína, ebola e tantos outros pecados não nos mata a alma, mas apenas nos mata o corpo. O que pode nos matar a nossa alma é o pecado. É o pecado. Amém? Então, irmãos, nos entreguemos ao Senhor. São João da Cruz, ele dizia, nós temos 3 inimigos da nossa alma. Eu mesmo, Satanás e o mundo. Mas o maior inimigo da nossa alma não é Satanás. O maior inimigo da nossa alma não é o mundo. O maior inimigo da nossa alma somos nós mesmos. Ou melhor, sou eu mesmo que sou o maior inimigo da minha alma. Você mesma, você mesmo é o maior inimigo da sua alma. Então nos entreguemos a Deus. O lugar de doentes, como nós, que tem a doença do pecado, é na igreja. Então nós não nos afastemos da igreja. Não nos afastemos da presença de Deus. Não nos afastemos da vida de oração. Amém? Então eu peço com grande caridade de cada uma de vocês que vocês compartilhem essa live. Que essa live possa, irmãos, chegar a 1 bilhão de visualizações. Não para a minha glória, não para a minha honra, não. Mas para que as almas sejam salvas, para que o céu seja povoado, para que o inferno seja, no caso, saqueado, seja arrancado vários homens e várias mulheres do reino das trevas. Seja resgatado vários homens e várias mulheres deste reino das trevas, dessa escuridão, dessa vida de escravidão, dessa vida de se tornar acorrentados, de encontrar, né? Esta vida de liberdade, esta vida de liberdade que Deus nos chama. Deus que nos abre os olhos ao conhecer a sua palavra, ao conhecer a sua verdade. Assim como a palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? E o Senhor é a verdade. O Senhor, ele é a vida que nos dá em abundância. A vida que deve ser conhecida, que vida conhecida é vida conformada, e vida conformada é vida transformada, e vida transformada é vida reconciliada, e vida reconciliada é vida que tem destino, e vida que tem destino é vida que tem um lugar em especial em Deus. A paz de Jesus. Renata, Deus te abençoe. Então que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam compartilhar. Vocês que não escutaram este vídeo desde o início, irmãos, eu peço, por favor, escuta este vídeo desde o início. Não para ouvir o que o Marcelo tem para falar com vocês, não. Mas para ouvir o que Deus tem para falar com vocês. Porque tudo que eu falei aqui, o Senhor, ele me inspirava quando eu estava em adoração ao Santíssimo Sacramento, nesse dia de hoje, rezando as 1000 Ave Marias.
Amém? Então peço que vocês possam compartilhar e que Deus os abençoe grandemente. Deus os abençoe e os guarde. Amém? Fique com Deus. Deus os abençoe e que a graça de Deus esteja em auxílio à sua vida, à sua conversão, à sua busca pela amizade e pela intimidade com Deus. Amém? Santos não são aqueles que não têm pecados, mas santos são aqueles que lutam consigo mesmos para serem santos, para agradarem o coração de Deus, para serem diferentes neste mundo corrompido, de serem luz aonde há escuridão, de serem faróis aonde só tem depravação, aonde só tem discórdia, a ser como São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ser santo é ser a resposta de Deus em cada tempo, em cada lugar, em cada história, em cada família, na vida de cada pessoa que precisa se encontrar com Deus. É ser resposta. Amém? Que Deus abençoe vocês, Deus os guarde e Deus os proteja. Salve Maria Imaculada. Salve. Tchau. Muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui. Deus os abençoe. Mirela, Branca, Ana e Fátima. Deus os abençoe.